Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Economia. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro Introdução à Economia, de Mankiw, que é Pensando como um Economista. Lembrando que nós vamos sempre seguir, cronologicamente, digamos assim, o livro de Mankiw, e eu recomendo de verdade que você o possua, de alguma forma, para conseguir acompanhar melhor as aulas e os exemplos, enfim, conseguir acompanhar a matéria. Mas vamos lá. O economista tem duas áreas principais de pensamento. Para você pensar como economista, você precisa ter em mente que o economista age tanto como um cientista quanto como um conselheiro político. O que isso significa? Que o economista diverge. Muita gente costuma brincar que por a economia não ser uma área nem muito humana, nem muito exata, a parte exata está quando ele age como cientista e a parte humana está quando ele age como conselheiro político. Não é bem por aí, mas fica aí uma informação inútil. Vamos lá. Como cientista, o economista age da seguinte forma. Ele tem deixa eu passar aqui o slide. Ele tem seu método, como toda ciência, como a física, como a biologia, como qualquer ciência, a economia tem seu método. E o método da economia é um pouco diferente das outras ciências, especialmente as ciências... Quanto mais exata for a ciência, mais distante fica do método da economia. Pelo fato de que a economia possui o seguinte método: observação, teoria e mais observação. Newton observou quando uma maçã caiu da árvore, não sei se ele jogou para o alto ou se ela caiu da árvore, enfim. Através da maçã, ele observou que existia um fenômeno que atraía a maçã para baixo. Então, a partir dessa observação, ele começou a formular essa teoria. Até aí, a economia vai acompanhar perfeitamente. Newton foi avançando na sua teoria, até que chegou um momento em que Newton pôde provar e testar, através de vários experimentos, em laboratório, enfim. Ele podia jogar a maçã para o alto quantas vezes ele quisesse, Newton podia testar isso com outros objetos. Newton tinha um leque muito grande de testes, digamos assim. Em contrapartida, o economista não tem essa liberdade toda no que diz respeito a testes. Na física, o cara pode testar o que ele quiser, ele pode observar, começar a formar a teoria, e através dos testes a teoria vai se consolidando, dos experimentos. Na economia não é bem assim. A economia se baseia em observação, teoria e mais observação. Tenta imaginar um economista pensando nas causas da inflação. Não tem como ele fazer testes para descobrir qual é a verdadeira causa da inflação em determinadas situações. Ele não pode pegar 50 países, em 25 aplicar uma política, em 25 aplicar outra e ver o que vai acontecer. Isso é inviável. Portanto, o laboratório do economista se torna a história. Por quê? Porque ele vai observar, formar a teoria e analisar perante a história, perante o que já aconteceu. Por isso que muitas vezes em vestibulares de economia, muitas vezes não, acredito que sempre, história tem um peso grande, porque história e economia andam de mãos dadas. Bem diferente de história e física, por exemplo. Por quê? Porque o método científico do economista envolve a história, envolve a observação mais apurada. E Mankiw vem dizer isso no seu livro. Outro fator importante para termos em mente, termos de forma bem sólida, é que o economista faz uso de hipóteses. O economista, o tempo inteiro, ele faz suposições de alguns fatores que são previsíveis e, a partir daí, ele pega hipóteses mais isoladas. Vou dar um exemplo.
quando nós queremos analisar o comércio internacional, o que nós fazemos é simplesmente, antes de tudo, na verdade, é simplesmente cortar a relação de vários países e manter a relação de apenas dois. Estudar a relação de apenas Brasil e Argentina, por exemplo. E a partir daí, nós podemos chegar a outras conclusões, porque nós analisamos um caso específico ignorando o resto. Aí depois a gente pode analisar Brasil com Inglaterra e assim evoluir. Porque, claro, se nós, no primeiro momento, chegarmos pensando no comércio internacional como um todo, vai dar problema, certo? Porque é muita informação e nós precisamos ir por partes. E daí surge o que é chamado de modelo econômico. O que é um modelo econômico? Em qualquer ciência, na biologia, por exemplo, você tem mapas mentais simplificados. Na economia você vai ter esse tipo de relação, pode ser uma espécie de gráfico ou alguma linguagem matemática, ou até mesmo um fluxograma mais definido, mais teórico. Você vai entender isso no próximo slide, que simplifica. O modelo econômico ele vai analisar apenas aquele fato, para poder pensar de forma mais objetiva e mais direta nesse fato. Vamos lá. O primeiro modelo econômico que é considerável e importante para a formação de economista seria o fluxo circular da renda. Eu peço agora que vocês deem um pause nesse vídeo e analisem bem esse fluxo, porque ele é muito autoexplicativo. Que seria através das setas azuis em sentido anti-horário, o fluxo de moeda, e em amarelo, as setas em amarelo, em sentido horário, são o fluxo de bens e serviços. Isso é basicamente o seguinte: as empresas produzem bens e serviços usando insumos, como trabalho, terra, capital, e enfim. Esses insumos são chamados fatores de produção. Fatores de produção esses que são propriedade das famílias, propriedade dos indivíduos, e são vendidos pelas famílias para que a economia funcione. Compreende? A economia vende seus fatores de produção e, no futuro, compra bens e serviços. Próxima. Essa é a fronteira de possibilidade de produção, conhecida como FPP. Na fronteira de possibilidade de produção, já é uma operação um pouco mais matemática, um gráfico, como vocês podem ver. A fronteira de possibilidade de produção compreende todas as combinações possíveis de produção que um país pode obter. Nesse caso do gráfico, se ele produzir 3.000 computadores, ele não vai produzir nenhum carro. Se ele produzir 1.000 carros, ele não vai produzir computadores. Então, qualquer ponto dentro desse gráfico é uma combinação possível. Esse país pode produzir, por exemplo, 2.200 computadores e 600 carros, bem como 1.000 computadores e 300 carros, ou ainda 2.000 computadores e 700 carros. E por aí vai, qualquer ponto dentro dessa curva o país pode produzir. Por isso que se chama fronteira de possibilidade de produção. Óbvio. Mas e o ponto fora da curva? Ele pode ser produzido? Então, com a economia por si só, a economia de um país por si só, não. Ao menos que haja algum fator que faça essa curva se deslocar. Mas a princípio não. O país pode produzir fora da curva se ele fizer uso do comércio internacional. Mas isso não vale a pena entrar agora porque é um conteúdo das próximas aulas. Então, concluindo o modelo 2, qualquer ponto dentro dessa curva é um ponto em que o país pode produzir e vai caber aí a fatores externos, preço e vantagens. Vai caber ao país decidir onde que vai produzir, em que ponto dessa curva ele vai produzir. E ainda como cientista, nós chegamos a um ponto quase que
um ápice da economia, que seria a divisão entre microeconomia e macroeconomia. Faculdade de economia tem até micro 4, 5, algumas até 6, macroeconomia também. São áreas de estudos muito grandes que não são explicáveis em um livro, não são explicáveis em um slide, né? Mas o que elas significam é o seguinte: a microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas tomam decisões. Quando você lê família, lê esse indivíduo, lê comprador, como essas decisões micro são feitas e como elas são interagidas dentro do mercado. Ou seja, uma visão um pouco mais detalhada, uma visão de processos pequenos que de forma ampliada vão formar a macroeconomia, que por sua vez é o estudo de fenômenos que afetam a economia como um todo, incluindo inflação, desemprego, crescimento econômico, por exemplo, relações internacionais, macroeconomia. Agora, relação entre você e seu chefe, microeconomia. Certo? Agora vamos passar para o segundo tópico da aula, que seria o economista como conselheiro de políticas. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte: os economistas são solicitados para tudo. Qualquer coisa que envolve economia e política, o economista tem que saber. Então, o economista sempre dá declarações, o economista sempre faz análises de qualquer que seja o fato. No entanto, essas análises podem ser positivas ou normativas. O que são análises positivas e normativas? Vou explicar. As análises positivas tentam descrever o mundo como ele é. Por exemplo, se eu falar que o meu tênis é preto, eu estou fazendo uma análise positiva. Uma análise normativa tenta prescrever como o mundo deveria ser. Se eu falo, meu tênis deveria ser preto, eu estou fazendo uma análise normativa. Isso é uma declaração normativa, que seria do mundo ideal, por assim dizer. Um exemplo para isso. Uma análise positiva seria: as leis do salário mínimo causam desempregos. Através do estudo do sujeito, do indivíduo, o economista chegou à conclusão de que as leis do salário mínimo vão causar desemprego. Agora, se o sujeito fala que o governo deveria acabar com o salário mínimo, aí já se torna uma análise normativa, porque ele está descrevendo como o mundo deveria ser e não como ele é. Um fato importante para se notar é que o economista assume papel de cientista quando ele faz uma análise positiva, que ela vem através de estudos, enquanto uma análise normativa, além dos estudos, o economista vai levar em conta valores pessoais. Talvez o indivíduo seja um pouco mais conservador, talvez ele seja um pouco mais liberal, talvez ele pense um pouco mais em algumas questões sociais em detrimento de outras. Aí já entra o fator da pessoalidade, da subjetividade do economista. Por isso, costuma-se dizer que análises positivas são análises mais simples e fáceis de debater um com o outro. Eu tenho uma análise positiva, você tem uma, nós obtivemos através de estudos, podem discordar, e nós vamos debater. Mas agora, normativa, uma análise normativa, não tem como você julgar meus valores, assim como eu não posso julgar seus valores. Então, para refutar uma análise normativa, desculpa se eu falei negativo em algum momento, porque às vezes sai sem querer, mas análise normativa não existe negativa. Uma análise normativa seria mais complicado de ter um debate, de refutar um ao outro. E, por fim, vamos entender por que os economistas divergem. Na verdade, não tem nem tanto para entender, é apenas um fato. Eles divergem entre si. Eu separei essa frase de George Shaw, que eu achei interessante, que ele diz: se todos os economistas fossem colocados lado a lado, não chegariam a nenhuma conclusão. Isso é uma verdade. Apesar disso tudo, economistas concordam em bastante coisa.
Ali no final do slide eu esqueci de colocar a palavra final. Segunda vez que o slide sai com probleminha no último. Na última folha. Mas enfim. Positivamente falando, os economistas podem divergir quanto à validade de teorias. Um pode acreditar em uma corrente de pensamento, outro acredita em outra corrente de pensamento. Um acredita que o Estado deve intervir até ponto X, o outro até ponto Y. Por quê? Porque ele tem lá seus estudos, não concepções pessoais, não valores, mas ele tem seus estudos, ele é baseado em teorias e ele vai acreditar em uma coisa e vai fazer análises positivas em cima disso, argumentos mais sólidos. Já as divergências normativas são muito mais complicadas porque, como eu disse, cada um tem um valor, cada um vai ter uma visão normativa diferente. Daí surge a frase de Shaw, que diz que nós, economistas, se ficarmos um do lado do outro, não vamos chegar a uma conclusão nunca. Porque nós somos diferentes, porque nós temos concepções e pensamentos diferentes. Então, o capítulo 2 é basicamente isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar no comentário. Eu vou tentar te responder à medida do possível. E é isso, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!